Gente, então vamos dar continuidade. Brunão, eu entrei aqui no seu lugar, cara, porque eu vim aqui, na verdade, só falar da Daisy, que eu achei que é importante, porque, como você, eu também acho que é o tipo de apresentação que tem que ser vista por todo mundo, né? Então, realmente, valeu demais essa apresentação, como todas as outras, obviamente, mas eu digo porque é uma coisa tão nova para a gente, né? Então, é importante utilizar no dia a dia que a gente tem que estar atento. Eu apresento ou você apresenta, Brunão? Próximo? Vou dar continuidade, então, né? Pessoal, então vamos chamar aqui o nosso próximo palestrante, tá bom? Nosso próximo palestrante é o Vicente Piccoli. O Vicente Piccoli, ele já está aqui presente? Estou te escutando, Vamos Kleber. já apresentar enquanto está começando aqui. Olá, Vicente, como é que vai você? Bom, Tudo bem, meu Kleber? Estou te amigo? escutando bem aí. Tudo jóia. Ótimo, nós também Maravilha. estamos escutando perfeito aqui, viu? O Perfeito. Vicente é doutor em ortodontia pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em ortodontia pela USC Bauru, é especialista em ortodontia pela Profis, USP Bauru, e tem sua prática clínica em Porto Alegre, ou seja, Vicente está próximo aí também do epicentro do problema, né, Vicente? Então é uma honra muito grande, um prazer ter você aqui com a gente nesse dia, e você poder contar um pouco da sua experiência, assim, só para a gente agregar para as pessoas que ainda não doaram, o que o Rio Grande está sofrendo hoje em dia. É importante que as pessoas entendam que provavelmente você conhece pessoas que estão passando por isso e sofrendo, e isso é interessante trazer para as pessoas. E uma boa aula para você. Eu vou me retirar para você ter aí o tablado agora. Obrigado, Kleber. Perfeito. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco do lado pessoal aqui, antes mesmo de entrar na aula, né, do assunto ortodôntico, trazer o assunto humano mesmo, porque agora é o momento de nós sermos humanos, né? E a gente conseguir ajudar o nosso querido estado aqui do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu é bastante impactante. Assim, eu sou nascido e criado em Porto Alegre, e a região Porto Alegre, região metropolitana, foi muito afetada, região do Vale do Taquari também, enfim, o estado como um todo, mas a minha região extremamente afetada e pessoas muito próximas a mim bastante afetadas também. Um exemplo, a babá da minha filhotinha aqui teve a casa com água até o teto, perderam absolutamente tudo, não sabiam para onde ir, a gente teve que sair correndo atrás de hotel, não tinha hotel na cidade, nosso próprio apartamento aqui sem água, daqui a pouco sem luz, as entradas, as vias de acesso a Porto Alegre completamente bloqueadas. Então, olha, é um problema um pouquinho acima, talvez, do que o pessoal possa imaginar quando a distância. Então, já de cara fica, por favor, é um dia de muita ortodontia, pessoal, mas especialmente um dia de muita solidariedade, especialmente com os nossos colegas aí, dentistas, que perderam tudo ou quase tudo nas enchentes aqui do RS. Tá? Pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Só me dá o ok se está tudo certo no modo apresentação, Kleber. Bom, pessoal, desde já então agradecendo, logicamente, a presença de todos vocês e agradecendo a organização desse grande evento, né? Congresso Beneficente Rio Grande Resiste, a Dental Press na pessoa do Bruno, a Click Aligner na pessoa do nosso querido Guilherme Berdi, que foi quem me fez o convite, muito me honra estar aqui, no Grupo Ortodontia Fechado, Kleber, muito obrigado, pessoal do VMcom, Ortomundi e da nossa querida BOR, Seção RS, que eu pude fazer parte da diretoria por 4 anos, eu sei o trabalho intenso que é. Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre MISMARP. Vicente, o que é MISMARP e por que eu acho que tu deve incluir essa alternativa terapêutica aí no teu arsenal do teu consultório? Bom, MARP, todo mundo sabe o que é. MARP, Mid Screw Assisted Rapid Palatal Expansion, ou seja, expansão rápida da maxila assistida por mini implantes. Mas o que é o MIS, Vicente? O MIS antes do MARP. O MIS é Minimally Invasive Surgical, ou seja, MIS-MARP é expansão rápida da maxila assistida por mini implantes, mas também osteotomias minimamente invasivas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, esse é o escopo da aula de hoje, o tratamento da deficiência maxilar transversal. E olha, não é raro a gente encontrar esse tipo de problema no nosso consultório. É prevalente. Cerca de 23% ou 1/4 dos pacientes que adentram o meu e o teu consultório apresentam algum grau de deficiência maxilar transversal. Então, concorda comigo que a gente deve ter armas suficientes
para nos defendermos e conseguirmos tratar esses pacientes, né? Eles chegando cedo ou tarde no nosso consultório. Então, esse paciente apresentava uma deficiência maxilar transversal bastante clara e foi bem tratado. Uma expansão transversal adequada, diastema interincisivos denotando a eficiência ortopédica da disjunção. E aí eu começo a nossa conversa perguntando para vocês: será que esse paciente tinha 10 ou 15 anos de idade? Será que esse paciente apresentava 20, 25 anos? Ou será que esse paciente apresentava aí 30 ou 40 anos ou mais de idade? Esse paciente, pessoal, apresentava mais de 40 anos de idade. E o que a gente vai conversar hoje aqui é sobre previsibilidade. Essa é uma palavra-chave da nossa conversa hoje. Previsibilidade do tratamento da deficiência maxilar transversal em pacientes adultos, especialmente pacientes adultos maduros, contando sempre com a menor invasividade possível. A gente vai conversar hoje uma breve introdução, depois a gente vai conversar sobre as possibilidades de tratamento da deficiência maxilar transversal nesses pacientes adultos e eu vou responder a pergunta: Vicente, afinal, o que é MISMARP? E, depois de entender o que é, quais são os efeitos dentários, dentoalveolares, né, e esqueléticos esperados na via aérea, etc. E, por último, a take-home message, o que eu considero que é fundamental que tu leve para o teu consultório já na segunda-feira. Bom, expansão rápida da maxila, todos sabemos o que é. A gente objetiva o alargamento da base óssea, rompimento da sutura palatina mediana, a gente tenta vencer a resistência das suturas circunmaxilares e o efeito ortopédico que nós esperamos. Mas muitas vezes nós lidamos também com o efeito ortodôntico, né? O efeito colateral de inclinação dos dentes de ancoragem, especialmente os primeiros molares ou os primeiros pré-molares dentro da tábua óssea. E o que nós objetivamos quando tratamos a deficiência maxilar transversal, visto que é um problema ortopédico, é justamente a expansão real basal, é o tratamento ortopédico que nós visamos, e não o efeito colateral ortodôntico. Dentre outras várias situações, a gente consegue identificar o sucesso da expansão ortopédica através da visualização do diastema mediano, né? Eu sei que os pacientes não gostam muito, mas é o que a gente objetiva logo que a gente expande, ou durante o processo de expansão, é super importante a evidenciação do diastema mediano. É o sinal clínico da eficiência, ou seja, da disjunção mesmo ortopédica. Mas a grande palavra da nossa conversa hoje é previsibilidade, pessoal. É prognóstico. Então, imagina só essa história que aconteceu no consultório. Um pai leva a filha na sua clássica idade ortodôntica para tratamento ortodôntico. E ele chega ao doutora, eu trouxe minha filha aqui de 12 anos, a Mari, para tratamento ortodôntico. E vocês avaliam a Mari e, olha só, tem uma deficiência maxilar transversal, né? Vocês explicam para o pai qual que é o diagnóstico e qual é a ferramenta para tratar, um disjuntor Hirax ou Haas, enfim, a expansão transversal da base superior. E o pai diz, opa, maravilha. E, doutor, já que eu trouxe meu filho aqui, também não pode avaliar o Guilherme, o Gui, meu filho de 19 anos, e vocês falam, claro, passa na cadeira. E o Gui tem o mesmo problema que a Mari, a deficiência maxilar transversal. E aí eu pergunto para vocês, o pai salta antes e diz, doutor, eu já sei como tratar o Gui. Mas eu pergunto para vocês, será que a gente vai utilizar a mesma ferramenta? O problema é o mesmo, mas será que a solução é a mesma? E se for, será que tem a mesma previsibilidade? E mais que isso, o pai diz, doutor, já que eu estou aqui, me avalia também. E vocês identificam também uma deficiência maxilar transversal no pai, no Luiz de 40 anos. E aí, será que ele salta e diz, eu já sei como eu devo ser tratado. Eu devo ser tratado assim como a Mari. Será? O problema é o mesmo. Na Mari de 12 anos, no Gui de 19 e no papai de 40. Mas será que o prognóstico, ou especialmente a ferramenta que nós vamos utilizar para o tratamento do mesmo problema é, de fato, a mesma da Mari? A resposta é não. E a gente vai conversar sobre isso durante nosso papo de hoje. Mas vamos tratar primeiro a Mari. A Mari de 12 anos chegou e apresentava uma deficiência maxilar transversal, um apinhamento grave. Poxa, Vicente, eu vejo até diastema ali. Não, na verdade, não é diastema. Ela tem um espaço diminuto e o canino, o 13, não consegue nem romper. Então, apresenta um apinhamento grave. O arco inferior está compensado, sentido transversal, uma falta de espaço brutal aí para o 33, e ela apresenta um desvio de linha média bastante grande,
apinhamento, etc., uma relação de classe 2 de caninos e tudo mais. Mas o erro principal aí é a deficiência maxilar transversal e é aí que a gente deve atuar primeiro. Então, a gente recebeu a Mari. Neste caso, trabalhei com um disjuntor de rastro, com 4 bandas, em primeiros molares e em primeiros pré-molares. A Mari foi expandida. Pós-expansão, a gente adentrou o tratamento ortodôntico corretivo e a gente possibilitou para ela uma arcada superior, uma base maxilar ideal ao final do tratamento. E isso me permitiu tratar o caso da Mari. Então, uma expansão maxilar, ela me permitiu a correção da discrepância inferior, ajuste de linhas médias, arco de sorriso e relação de classe. Muito bem, mas isso a gente já sabe. Mas a gente tem que evoluir o papo. Dizer, poxa, Vicente, identificar o erro, a deficiência maxilar transversal e os efeitos colaterais, a gente sabe. Mas o mais importante, na minha opinião, a gente deve saber prognosticar, escolher a ferramenta correta para tratamento. Então, vamos adentrar, vamos evoluir o nosso papo. A gente apresenta, à medida que a gente vai evoluindo a cronologia, um problema, uma montanha, um Everest para subir. E qual é esse Everest? É o manejo da deficiência maxilar transversal, especialmente nos pacientes adultos maduros. E é esse Everest, é essa montanha que nós vamos subir no nosso papo de hoje. Bom, mas quais são as possibilidades, então, de tratamento da deficiência maxilar transversal nesses pacientes adultos? Será que já não foi tentada uma expansão convencional? Será que ela não é efetiva? Bom, vamos buscar a literatura. E sim, já foi tentado. Dentre outros artigos, esse é um artigo do meu grande mestre, professor Capelosa, do Dinão, publicado em 96, um artigo clássico, onde ele tentou e realizou a expansão rápida da maxila sem assistência cirúrgica em pacientes adultos. Um N interessante, uma amostra de 38 pacientes, e foram juntados com o disjuntor de Haas. E percebe, uma idade mínima de 15 anos, ou seja, adolescentes, uma idade média de 20 anos, pacientes adultos jovens, e uma idade máxima aí de 44 anos e 9 meses. E quais foram os resultados? Olha só, a idade máxima que o Dr. Dino conseguiu expandir um paciente com eficiência foi 28 anos e 8 meses, ou seja, nenhum paciente acima de 30 anos, que adentrou a 4ª década de vida, conseguiu ser expandido com sucesso. Mas mesmo um paciente de 22 anos precisou ser indicado para cirurgia. Então, percebe que a expansão, mesmo em pacientes adultos jovens, a expansão convencional, o prognóstico é complicado. Então, quais são as conclusões do Dr. Dino no artigo? O tratamento ele foi considerado sucesso e aí em mais de 80% da amostra. Porém, todos com idades abaixo de 28 anos. Nenhum paciente acima de 28 anos conseguiu ser desjuntado convencionalmente. E o insucesso esteve relacionado com o aumento de idade, como era de se esperar. Mas mesmo nos pacientes considerados sucesso, a expansão basal da maxila foi sempre pequena, percebe? E houve também um forte componente de inclinação vestibular dos dentes posteriores da maxila. E lembra que a gente conversou? O efeito esperado, que a gente mais objetiva, é o efeito ortopédico e não o efeito ortodôntico. Então, mesmo nos pacientes considerados sucesso, a gente teve algumas dificuldades de resultado. E vocês podem perguntar, Vicente, então quais são as alternativas que eu tenho no consultório que a literatura me apresenta para o tratamento da deficiência maxilar transversal, especialmente em pacientes adultos? Então, basicamente duas. A SARP, que é a expansão rápida da maxila com assistência cirúrgica, e a MARP, que é a expansão rápida da maxila assistida por mini implantes. Vamos conversar um pouquinho sobre a SARP primeiro. Em 2020 foi publicado uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados sobre os efeitos esqueléticos e dentários da SARP, ou seja, da expansão rápida da maxila assistida por cirurgia. Né? E quais foram os resultados que os autores chegaram na meta-análise, na análise quantitativa dos resultados aí? Eles entenderam que é evidente que a quantidade de expansão obtida é em grande parte devido aos movimentos dentários, ao invés de ao puro alargamento transversal da maxila, né? O alargamento ósseo. Ou seja, tem o dobro de efeitos dentários, mas o mais importante é que é, sim, um tratamento efetivo. A SARP é um procedimento amplamente utilizado aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, para a correção da deficiência transversal da maxila de pacientes maduros, adultos maduros, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Mas, percebe pela foto, né, que a incisão ela é grande, tem uma certa invasividade, portanto, é realizada em ambiente hospitalar, obrigatoriamente, com anestesia geral. Isso aumenta os custos, a morbidade cirúrgica, logicamente, e reduz, portanto, a aceitação por parte dos pacientes, porque apesar de ser efetiva, tem uma atuação cirúrgica muito intensa. E, Vicente,
além da SAP, será que a gente não tem a outra alternativa? E nós temos, é o MARP. E o que a literatura nos fala sobre o MARP? Bom, o primeiro caso clínico que a gente viu na literatura com o MARP foi o clássico artigo clínico publicado na Jodo pelo Lee em 2010, onde ele tinha um paciente prognata que precisava ser tratado com cirurgia ortognática, mas ele apresentava também uma deficiência maxilar transversal severa. E para não fazer o paciente passar por 2 cirurgias em bloco hospitalar, ou seja, uma expansão assistida cirurgicamente primeiro e pós-descompensação à cirurgia ortognática, os autores tiveram a ideia de adaptar 4 mini implantes parasuturais e fazer expansão sem o auxílio de osteotomias. E o resultado foi bastante interessante. O MARP foi eficiente, houve manutenção das relações periodontais, isso é super importante, e o paciente foi tratado em um tempo cirúrgico só com a ortognática depois da descompensação. Mas, Vicente, isso é um caso. E se a gente aumenta a amostra, será que isso se mantém, essa efetividade? Então, esse artigo publicado em 2021 na European Journal, ele avaliou a eficácia da expansão rápida da maxila, assistida por mini implantes, a nossa querida MARP, em adolescentes tardios e adultos. É uma revisão sistemática e meta-análise. Então, vamos ampliar esse número de pacientes tratados com MARP. 8 artigos avaliados. 246 pacientes tratados. E nós tivemos aí um índice de sucesso bastante importante. 217 pacientes tratados com sucesso. Isso deu aí uma média de 91% de sucesso, numa média de idade em torno de 20 anos, 21,4 anos. Ou seja, adultos jovens. Então, vamos voltar para o nosso consultório. A gente já tratou a Mari e ela foi muito bem tratada com disjuntor de raso, uma expansão rápida da maxila convencional. Mas agora a gente tem que tratar o Gui, né? E o Gui tem 19 anos, então vem junto comigo, eu vou te mostrar as questões clínicas dele e vamos definir como tratá-lo. O Gui apresenta 19 anos. Ele apresenta, como a Mana apresentava, uma deficiência maxilar transversal importante, precisava expandir, e um estágio avançado de maturação da sutura palatina mediana, estágio D. Então vamos lá, um Gui é um adulto jovem, com deficiência maxilar transversal, um estágio D de maturação da sutura palatina mediana. Como nós vamos tratar? Como tu indicaria o tratamento da deficiência maxilar do Gui no teu consultório? Pensando sempre em prognóstico. Será que vai dar certo e com bons resultados? A expansão rápida da maxila convencional? Será que eu vou instituir MARP no Gui? Ou será que eu preciso encaminhar ele para bloco cirúrgico e fazer uma cirurgia mais intensa para tratar essa deficiência maxilar transversal? Ora, eu escolhi MARP e vem junto comigo, a gente vai entender se isso foi adequado. Então, a gente instalou 4 mini implantes parasuturais, como manda a regra. Fizemos um protocolo de ativação, nós executamos também na nossa amostra da PUC, de 1/4 de volta a cada 12 horas, até a abertura do diastema mediano. A gente identificou que iniciou a abertura do diastema, a gente baixa essa ativação para 1/4 por dia até a sobrecorreção transversal. O Gui foi expandido 7,2 milímetros e ele teve, olha só, 6,5 milímetros de diastema interincisal, né? Diastema mediano. Isso deu 90,2% da abertura do parafuso. Mas o mais importante, além da abertura do diastema interincisal, é vocês observarem as inclinações dos dentes posteriores que foram mantidas, né? Então, um resultado bastante ortopédico, de fato, com baixo envolvimento colateral ortodôntico. Então, as distâncias pré e pós do Gui. Distância intercanina, um aumento de mais de 7 milímetros. Interpré-molares, mais de 6 milímetros. Interprimeiros molares, acima de 7 milímetros, quase 7 milímetros e meio. Os dentes de ancoragem ainda sofrem um pouquinho de vestibularização. E os segundos molares, acima também de 6 milímetros, né? Mas mais do que isso, quando a gente avalia um corte coronal da tomografia pré-expansão do Gui, a gente observa uma abertura bastante paralela da sutura palatina mediana. Isso é bastante interessante, numa abertura triangular. E tu pode perguntar, mas Vicente, o porquê que a gente consegue, geralmente, especialmente no sentido coronal, uma abertura paralela da sutura palatina mediana? Em virtude da biomecânica, né? A gente entende que essa abertura mais paralela no sentido coronal se deve pela aplicação da linha de ação de força da expansão lá dos mini implantes mais próximo ao centro de resistência da maxila, quando, na verdade, uma expansão convencional ou com assistência cirúrgica com um expansor convencional está lá embaixo, nos molares, o que ocorre um momento maior, ou seja, uma flexão maior dos processos alveolares para vestibular. Então, a expansão MARP, ela tem de ser mais paralela, especialmente nesse sentido coronal, que é bastante interessante. Mas vamos voltar para o artigo. A gente tratou bem o Gui era um adulto jovem.
E adentrando os artigos da revisão sistemática, a gente entende que a média de idade foi 21,4 anos, adultos jovens. E 5 dos 8 artigos não tinham nenhum paciente acima de 30 anos tratado com MARP. E, Vicente, a gente está conversando sobre o tratamento da deficiência maxilar transversal em pacientes adultos, especialmente os maduros. Então, vamos entender se nesses caras, se nesse pessoal adulto maduro, a MARP é bastante efetiva também. Então, esse artigo publicado na Engel por pesquisadores brasileiros, super interessante, avaliou os fatores relacionados ao sucesso da MARP. Então, quais são eles? Né? Então, os autores avaliaram se o sucesso da MARP, ou seja, a expansão rápida da maxila, auxiliada por mini-implantes, realizado em pacientes percebe, com maturação óssea avançada agora, está relacionado a fatores como maturação da estrutura palatina mediana, idade ou sexo. O que os autores avaliaram? 28 pacientes era uma amostra interessante, com um range aí de idade de 15 a 37 anos. Então, percebe pacientes aí na 4ª década de vida. Então, vamos entender se nesses pacientes a eficiência da MARP, eficácia, foi a mesma ou não. Em relação a sexo e estágio maturacional, os autores não encontraram diferenças, mas em relação à idade, sim. Então, eles subdividiram em 3 grupos, de 15 a 19 anos, 83,3% de sucesso da MARP. Muito bom. De 20 a 29 anos, 81,8% de sucesso. Muito bom também. Está bastante indicado. O GUI que a gente tratou está entre esses grupos aí. Mas avançando na idade, de 30 a 39 anos, os autores encontraram 20% de sucesso. Então, é possível expandir pacientes esqueletalmente maduros ou adultos maduros, 4ª, 5ª, 6ª década de vida. A gente tem artigos e relatos clínicos na literatura disso. Mas será que isso é previsível em larga escala? Esse artigo encontrou uma baixa de sucesso importante para pacientes adultos maduros. Então, concorda comigo que a literatura demonstra resultados pouco previsíveis para a expansão convencional em pacientes adultos. Resultados interessantes, mas com maior morbidade, custo, necessidade de hospital, etc., para SARP. E resultados ainda duvidosos para pacientes acima de 30 anos quando a gente trata eles com MARP. E será que existem só essas alternativas? E a resposta é não. Mas vamos fazer... lembra da montanha que a gente tem que escalar? Adultos maduros, aí, especialmente na 4ª, 5ª e 6ª década de vida? A expansão rápida da maxila convencional, ela possui uma previsibilidade baixa. A MARP, uma previsibilidade aí ainda duvidosa, e a SARP, uma ótima previsibilidade, no entanto, com necessidade de internação hospitalar, anestesia geral, aumento de morbidade e custos e, portanto, baixa aceitação por parte dos pacientes. E isso tem um porquê, porque você é para o hospital e, olha, o acesso ele não é pequeno, certo? Então, se a gente tem alguma outra alternativa, eu fico feliz de dizer para vocês que sim, essa alternativa é o MISMARP. Então, Vicente, me explica o que é o MISMARP afinal. MISMARP é a expansão rápida da maxila, assistida por mini-implantes e auxiliada por 4 osteotomias minimamente invasivas. Então, é a técnica MARP assistida ou auxiliada pelo cirurgião, com 4 osteotomias minimamente invasivas realizadas no consultório, ou seja, regime ambulatorial, com anestesia local, em torno de 20 a 23 minutos, se o teu cirurgião estiver treinado para fazer essa técnica. E quais são as osteotomias, Vicente? 3 osteotomias horizontais, uma osteotomia subespinhal e 2 osteotomias laterais até a região posterior, porém não há na nossa técnica a liberação do pilar pterigóide, que aumentaria a morbidade e talvez precisasse ser levado a bloco cirúrgico. E, logicamente, a osteotomia vertical ela é realizada na linha média. Então, 3 osteotomias horizontais, subespinhal e 2 laterais, e uma osteotomia vertical na linha média. Qual que é o protocolo da MISMARP? Primeiro, instalação do MARP, clássico, como vocês conhecem, com 4 parafusos parasuturais. Fez a instalação, no mesmo ato, o cirurgião já faz a incisão de 12 a 22, percebe que é uma incisão pequena, ou seja, é uma cirurgia minimamente invasiva, portanto, MISMARP é Minimally Invasive Surgical Meniscus Assisted Rapid Palatal Expansion, e então o cirurgião, a partir desse acesso pequeno de 12 a 22, faz as osteotomias, realiza as 3 osteotomias horizontais, subespinhais e laterais, lado direito e lado esquerdo, e a osteotomia vertical na linha média. Feito isso, ele dá 3 pontinhos, 7 dias depois ele remove a sutura e nós iniciamos, então, o processo de expansão com esse protocolo que a gente vem utilizando
que eu relatei para vocês previamente, um quarto de volta a cada 12 horas, e após a abertura, a evidenciação do diastema mediano, a gente baixa para um quarto de volta por dia até a sobrecorreção transversal, até a expansão necessária. Eu fico muito feliz e honrado de dizer que a MISMARP foi desenvolvida na PUC, onde eu tive a oportunidade de desenvolver meus estudos de doutorado, capitaneado pela professora Luciane Menezes, pelo Dr. Orion Haas e também pelo Paulo, que é ortodontista, que tiveram essa ideia inicial, esse protocolo MISMARP, e depois a gente seguiu os estudos. Então, uma equipe gaúcha trazendo para vocês uma alternativa, quem sabe, que vai impactar, sim, de maneira positiva os pacientes aí no teu consultório. Mas, Vicente, já tem algo na literatura sobre a MISMARP? A resposta é sim, esse grupo já publicou, e a primeira publicação em 2022, apresentando a MISMARP, ou seja, o tratamento da deficiência maxilar transversal nos pacientes adultos maduros. Na época, eram apenas 11 pacientes, com quase 40 anos de idade, 38,9 anos, e o que foi encontrado? O que os autores encontraram? Bons resultados esqueléticos, e com trauma mínimo, ou seja, osteotomias minimamente invasivas realizadas no consultório. Claro que com trauma mínimo, quando comparada à SARP convencional, né? Então, tivemos uma alta previsibilidade, baixa morbidade e custo quando comparado com a SARP convencional e, portanto, uma aceitação muito maior do paciente. É muito mais fácil executar um procedimento cirúrgico, aceitar executar um procedimento cirúrgico no consultório, do que aceitar executar um procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar. Vicente, eu já entendi o que é a MISMARP. A expansão rápida da maxila assistida por mini implantes e 4 osteotomias pequenas realizadas, com um acesso pequeno realizado no consultório. Mas quais são os efeitos esperados? Bom, esse foi o escopo aí da minha tese de doutorado, já defendida aí no ano passado, e nós avaliamos prospectivamente, tratamos 24 pacientes, o que é um número muito razoável, especialmente numa época de pandemia, aí, com uma média de idade, percebe, de 35,9 anos e com desvio padrão interessante. Então, tivemos pacientes mais jovens, mas também pacientes muito mais maduros. Nós fizemos a sobreposição da tomografia pré-expansão e logo após o procedimento de MISMARP, né, do processo de expansão, fizemos através dos voxels e da base do crânio as sobreposições tomográficas, e a partir de 2 córtex axiais, região de caninos e molares, e no córtex sagital da região dos incisivos, obtivemos 3 córtex coronais. Região de incisivos, região anterior da maxila, região dos caninos, e região posterior da maxila, região dos molares, para identificar quais foram os resultados dentários, esqueléticos, alveolares da expansão. E no sentido axial, a gente avaliou a abertura da sutura palatina mediana. E quais foram os resultados? Percebe que lá, que o paciente mais jovem tinha 20 anos, mas o mais maduro tinha 56. Então, uma média de idade aí de 36 anos de idade. Ou seja, adultos maduros. E a taxa de sucesso da MISMARP, olha só, foi 96%. 100% quando utilizamos bandas nos primeiros molares. A gente teve uma perda aí com um aparelho apenas ósseo suportado por uns alojamentos mini implantes posteriores. Fora isso, todos os pacientes obtiveram sucesso. E quais foram os resultados? Esqueléticos primeiro, depois os alveolares e depois os dentários, Vicente. Esqueléticos, a largura do assoalho da fossa nasal, 4 milímetros para a região anterior da maxila, mais de 2,5 milímetros para a região posterior, estatisticamente significativo. Região basal maxilar, a mesma coisa, 4 milímetros na região anterior, quase 2 milímetros na região posterior. Sutura palatina mediana, um aumento de 6 milímetros na região dos incisivos, 5,25 milímetros na região dos caninos e 3,26 milímetros na região dos molares, todos estatisticamente significativos, assim como as alterações alveolares, também como era de se esperar, 5 milímetros na região de caninos e 4,37 milímetros na região de molares. E, claro, as distâncias dentárias também foram estatisticamente significativas, como também era de se esperar. Um diastema mediano de 5,62 milímetros e uma distância intermolar de quase 5 milímetros. O que não foi estatisticamente significativo, e o que bom que não foi a inclinação dos molares, né? Então, apesar de ser um procedimento de fato ortopédico, nós tivemos baixos efeitos colaterais, baixos efeitos ortodônticos. 1,5 graus de inclinação no molar direito e apenas 3 graus de inclinação no molar esquerdo. Isso não foi considerado significativo. E na avaliação axial, Vicente, a abertura, tivemos uma abertura mais triangular. 6,73 milímetros na região da espinha nasal anterior, 15 milímetros mais distal, ou seja, na região mediana ali do osso maxilar, 3,5 milímetros, e lá na região posterior,
A espinha nasal posterior, 0,78 milímetros. Por que uma abertura mais triangular? 2 motivos. Primeiro, a liberação das osteotomias são nos pilares anteriores e laterais. Né? O pilar posterior, lá, o pilar pterigode, ele não foi liberado. E também o nosso expansor ele precisou ser posicionado com os mini implantes anteriores, geralmente na terceira ruga ali do palato, né? Não na região lá posterior, porque como vocês podem ver aqui na tela, geralmente os nossos pacientes apresentavam um osso extremamente fino, delgado, no sentido vertical. Então, para garantir a ancoragem dos mini implantes, os mini implantes anteriores ficaram geralmente na região da terceira ruga palatina, certo? Bom, esses foram os efeitos dentários, esqueléticos e alveolares, efeitos bastante interessantes e sem uma inclinação importante dos molares de ancoragem, né? Mas na via aérea, Vicente, no início da conversa, tu disse que avaliaram via aérea. E sim, nós fizemos a avaliação do volume da via aérea superior, região nasofaringe, região da orofaringe, da via aérea superior total, considerando nasofaringe mais orofaringe, e também da área axial mínima. Né? Além disso, fizemos a avaliação da largura do assoalho da fossa nasal, região anterior e posterior, e avaliamos também o IDO, o índice de dessaturação de oxigênio desses pacientes através de polissonografia tipo 4 com dispositivo Biologix. Quais foram os resultados da via aérea? Olha só que interessante. Na nasofaringe, nós tivemos um aumento significativo de quase 10%. Então, a volumetria da nasofaringe foi beneficiada com a expansão com o MISMARP. Já a região da orofaringe teve uma leve redução de 6%, o que não foi considerado estatisticamente significativo. E quando considera-se a orofaringe e a nasofaringe, uma redução de quase 2% também não foi considerado significativo. Isso provavelmente com uma leve rotação, aconteceu com uma leve rotação horária mandibular no pós-expansão imediato. Portanto, tivemos também uma redução de quase 4% na área axial mínima. Isso não foi considerado significativo. O que foi significativo de fato, e um resultado que eu achei bastante interessante, foi o aumento volumétrico da nasofaringe. Em relação ao assoalho da fossa nasal, região posterior, um aumento de 15% do assoalho da fossa nasal. E na região anterior, mais de 40%. Um aumento bastante interessante, a gente teve uma atuação interessante aí na face média dos pacientes. E o IDO, tivemos uma redução de 43% do índice de dessaturação de oxigênio. Isso é bastante interessante, especialmente quando a gente avalia quem foram os pacientes beneficiados. E os pacientes mais beneficiados foram os pacientes que apresentavam o maior risco de apneia obstrutiva do sono. Então, pacientes que apresentavam risco moderado, aí, quase grave, baixaram para um risco leve. Pacientes que apresentaram risco leve, baixaram para a normalidade. E, interessante também, pacientes que não apresentavam risco de apneia obstrutiva do sono não alteraram seu quadro. Então, foi benéfico para esses pacientes. Então, o resumo, Vicente, dos efeitos esperados da MISMARP. Primeiro, é altamente eficaz, tá? Cerca de 96% se utilizar bandas em primeiros molares, 100% de eficiência. Para correção, logicamente, da deficiência maxilar transversal nos pacientes adultos maduros. Lembrando que estamos tratando pacientes adultos maduros. Os ganhos esqueléticos, eles são significativos em todas as regiões, mas é importante observar que são maiores na região anterior do que na região posterior. Houve, sim, um padrão de abertura triangular da sutura palatina mediana, quando a gente avaliou no sentido axial, e houve um aumento volumétrico importante da nasofaringe de quase 10%, e sem alterações no volume da orofaringe ou quando se avalia a via aérea superior como um todo. Houve um aumento significativo, bastante significativo, aí, da largura do assoalho da fossa nasal, tanto na região anterior como na região posterior. E olha que interessante, redução no risco de apneia obstrutiva do sono em indivíduos com os índices mais elevados de saturação de oxigênio. Vicente, é um evento cirúrgico, a MISMARP. Será que já foi comparado com a SARP, que é outro evento cirúrgico para o tratamento da deficiência maxilar transversal? E a resposta é sim, e já foi, inclusive, publicada agora em 2023, utilizando essa amostra aí que a gente vem conversando. Os efeitos da SARP e da MISMARP na correção da deficiência maxilar transversal. Um N de 44, 22 pacientes para SARP e 22 pacientes para MISMARP, e percebe que a média de idade dos pacientes da MISMARP foi estatisticamente significativa. Foram pacientes mais velhos, né, mais maduros tratados com a MISMARP do que com a SARP. Ainda assim, quais foram os resultados? Muitas similaridades, mas MISMARP mais efetiva no aumento transversal, aí, na largura do assoalho da fossa nasal, tanto na região anterior como na região posterior, e houve sim também um aumento maior do osso basal posterior dos pacientes tratados com a MISMARP. Então, o que a gente pode concluir? Que a MISMARP pode sim
ser uma solução eficaz e menos invasiva, isso é muito importante, que a SARP para a correção da deficiência maxilar transversal de pacientes adultos, especialmente os maduros. Então, vamos voltar para o nosso Everest lá. A gente tem que escalar essa montanha da atresia maxilar, da deficiência maxilar transversal de pacientes adultos maduros. A SARP, ela é super previsível, mas ela exige, pessoal, internação hospitalar, anestesia geral. Isso aumenta a morbidade, custo e baixa aceitação. Então, se faz e vai continuar fazendo. Mas a alternativa que nós temos agora é a MISMARP. Ela apresenta uma excelente previsibilidade também. Ela pode e deve ser executada no consultório com anestesia local, no máximo uma sedação, se o paciente quiser, e apresenta morbidade e custos moderados, aí uma aceitação moderada, melhores quando comparados com a SARP. E aí, na tela está o porquê, porque a SARP ela é muito mais invasiva do que a MISMARP. Então, a MISMARP, logicamente, que é mais invasiva do que a MARP, né? Mas o minimally invasive é porque o acesso cirúrgico é muito pequeno. Então, a morbidade é menor, a aceitação é maior, e a gente realiza a MISMARP no consultório. Então, é sim um protocolo diferente e que apresenta, além de excelentes resultados, uma aceitação boa por parte dos pacientes. Então, vamos voltar para o nosso consultório. Agora a gente precisa tratar o pai, né? Então, o Luiz de 40 anos, ele apresentava, dentre outras coisas, aí, um IDO de 7, então um paciente com risco para apneia obstrutiva do sono, e apresentava também a nossa querida deficiência transversal de maxila. Apresentava uma mordida cruzada posterior bilateral, o que maculava aí o sorriso dele. Funcionalmente, todos sabemos que também não é o ideal. Além da mordida cruzada posterior, ele apresentava estágio avançado de maturação da sutura palatina mediana. Então, esse é o nosso quadro. Um paciente adulto maduro, 40 anos, uma deficiência maxilar transversal, estágio D de maturação, uma mordida cruzada posterior bilateral e a necessidade de tratá-lo ortopedicamente. Como que a gente vai conduzir? Com MARP é uma alternativa. Talvez não tão previsível, mas é uma alternativa. SARP é uma alternativa, com certeza, porém muito mais invasiva. E a alternativa terceira que temos é a MISMARP. Como tratamos o Luiz com o MISMARP? Então, vamos bem junto comigo que a gente vai tratar ele. Primeiro passo, instalação do expansor. 4 mini implantes parasuturais e no mesmo ato, o cirurgião já executa as osteotomias. Um acesso mínimo, todas as cirurgias foram executadas pelo Dr. Orion Haas, aqui na PUC em Porto Alegre. Dr. Orion faz, então, uma anestesia infiltrativa local, faz um acesso de 12 a 22, um acesso pequeno, faz 3 osteotomias horizontais, lembra subespinhal, as 2 laterais, e a osteotomia vertical na linha média. Feito isso, ele dá 3 pontinhos, 7 dias depois ele remove a sutura e nos encaminha o paciente, a gente inicia o processo de expansão. E o Luiz foi bem expandido, né? A gente teve um bom resultado ortopédico aí. 8,5 milímetros de expansão, com 7,7 milímetros de distância interincisiva. Isso deu 90,5% do que nós ativamos o parafuso expansor, e ali está a tomografia pós-imediata da expansão do Luiz, com uma abertura bastante paralela no sentido coronal, como nós já conversamos aí. Resultados. Depois da expansão, logo após a expansão, ele teve uma redução do IDO, do índice de dessaturação de oxigênio, que é bastante interessante para o índice de normalidade, mas mais do que isso, me permitiu o tratamento adequado do caso. Então, inicial, a deficiência maxilar transversal, final da MISMARP com a deficiência transversal corrigida. Feito isso, tive a oportunidade de tratar ele com um tratamento corretivo, convencional, e ao final, torques e inclinações, né, ajustadas, e um formato maxilar bastante diferente. Então, MISMARP realizada, tratamento ortodôntico corretivo e resultado final. Ao expandir a maxila, isso me permitiu tratar ele de forma adequada. Então, no início do caso, ele apresentava mordida cruzada posterior bilateral, uma relação de classe 2, meia aí do lado direito, e, claro, um formato, um sorriso não bacana, maculava um pouco o sorriso dele, essa deficiência. E ao final, ele apresenta linhas médias coincidentes, arco de sorriso adequado. Eu pude trabalhar com inclinações ideais maxilares pelo alargamento real da base óssea, né? E não tratá-lo apenas com compensação transversal. E então foi a MISMARP, talvez o artífice principal dessa correção transversal, no caso do Luiz, que é o papai que nós estamos tratando hoje. A relação sagital foi beneficiada, pude finalizar de uma maneira coerente o caso, tanto na oclusão estática quanto dinâmica. A relação do lado esquerdo também, com a mordida cruzada corrigida, uma oclusão estática e dinâmica também adequada. E talvez na relação anterior, a maior expressão da correção, com a correção da mordida cruzada bilateral e um arco de sorriso bastante interessante, uma oclusão dinâmica legal também.
E esse sorriso, ele só é possível porque eu consigo trabalhar depois com um tratamento ortodôntico corretivo, já numa maxila corrigida, né? Ou seja, um tratamento ortopédico de fato e não puramente uma compensação ortodôntica. Bom, Vicente, entendi o que é o MSMARP e quais são os efeitos esperados, mas o que é mais importante aí para eu levar para casa? O que eu preciso que tu fique na tua cabeça para levar para o teu consultório, quem sabe, né? Primeiro, a MSMARP ela está indicada para corrigir o quê? Discrepâncias esqueléticas transversais posteriores, leves a moderadas e anteriores, leves a graves, em pacientes adultos, inclusive os maduros, na 4ª, 5ª e 6ª década de vida. O paciente mais velho que tratamos tinha 56 anos de idade. Como vantagem da técnica MSMARP sobre a MARP, a gente cita a previsibilidade da técnica em tratar esses pacientes adultos maduros. E como desvantagem, o que tu já deve ter imaginado, a necessidade do auxílio de osteotomias, por mais que sejam minimamente invasivas, ainda assim osteotomias. Em relação à SARP, as principais vantagens da MSMARP são a ausência de internação e a ausência de anestesia geral. Isso reduz custo e, portanto, aumenta a aceitação pelos nossos pacientes, certo? Então, esse é o quadro da previsibilidade, do prognóstico da expansão que eu utilizo atualmente no consultório. Para crianças e adolescentes, expansão convencional. Para adolescentes tardios, aí, adultos jovens, MARP. E para pacientes adultos maduros, eu trabalho atualmente com a MSMARP, quem sabe tu possa trabalhar com ela também no teu consultório. Antes de finalizar a apresentação e agradecer ao convite e a oportunidade de estar conversando com todos vocês aqui hoje em prol dos nossos colegas dentistas aqui do Rio Grande do Sul, eu gostaria de mais um minutinho de atenção para mostrar o que está acontecendo aqui no meu querido estado. As coisas tudo boiando, não consegui me organizar ainda daquela do ano passado, agora vem outra de chuva, tudo de novo. Como aurora crepuscula do farol, descendo o precursor da liberdade, mostremos amor com distância nesta ilha injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo. A gente dá para ver aqui, olhando o comércio aqui, as manchas nas paredes onde foi a água, né? E, então é algo muito, eu diria que o pior ainda não aconteceu. Agora as águas baixam, vem a recuperação. Virtude acaba por ser escravo, mostremos valor constante. Pessoal, do fundo do coração, obrigado pela atenção, mas especialmente pela solidariedade com o meu querido povo gaúcho. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela aula, obrigado pela mensagem. É isso, a gente não pode esquecer o motivo, né, desse congresso. O tempo vai passando, e ainda mais a gente que está aqui de fora, longe do furacão, né, a gente vai esquecendo, vai se entretendo com outras coisas outras pautas vão virando notícias, né? Obrigado mesmo por você ter feito essa aula com tanto capricho, ter nos ajudado aqui nessa mensagem, e realmente aqui é um fragmentozinho, né? A gente fica querendo de alguma maneira ajudar, mas sem dúvida ainda vai ser muito aquém do que o povo gaúcho precisa. A gente tem gente, lembrando, né, vocês que são do Rio Grande do Sul, vocês que têm conhecidos no Rio Grande do Sul, que tiveram algum conhecido que é ortodontista e que foi afetado pelas enchentes, pede para entrar em contato com a gente. Nós temos uma lista, nós estamos fazendo essa triagem, basta a pessoa entrar em contato, mostrar fotos ou vídeos do consultório alagado, né? Nós já arrecadamos até o momento, acabei de checar aqui, R$55 mil
que vão ser destinados ao conserto de equipamentos ou compra de equipamentos. Essa é a ideia, tá? Se a gente conseguir ajudar todo mundo com esse dinheiro, né, e sobrar dinheiro, a gente vai também ajudar na reconstrução, enfim, de outros custos, como mobiliário, né? A gente sabe que, enfim, hoje em dia todos os nossos armários são de MDF, eles estragam muito facilmente, né, com água. Vicente, obrigado, cara, de coração, que baita aula, que baita pesquisa, e faz todo sentido do mundo, né? Genial, e eu acho que o MISMARP veio para ficar, e se Deus quiser, vocês vão ser muito citados na literatura, né? Porque realmente faz todo sentido no mundo, e a gente quer isso, a gente quer previsibilidade, resultado, estabilidade para os nossos pacientes. Então, orgulho ver você, um cara dessa nova geração, dando uma aula com tanta propriedade assim, apesar de estar antecedendo o Roberto Brandão, que vai falar de um assunto parecido com o seu. Então, cara... Pensa que eu não sei, cara? Difícil. Brandão, obrigado. Muito obrigado obrigado pela oportunidade. Eu fiquei extremamente honrado, feliz e emocionado de poder ajudar os colegas aqui do Estado. Obrigado mesmo. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Parabéns.